Semana eu bati 100 seguidores, que pra mim é um número muito especial, mesmo que pra redes sociais possam parecer pouco, porque significa que 100 pessoas se disponibilizam pra ouvir eu caducando dentro da minha sala. E por isso, eu decidi fazer uma recapitulação de tudo que eu conversei esse ano. Enquanto houve um rei chamado Ricardo Coração de Leão, houve um outro chamado Pepino Breve. Houve um faraó no Egito que baniu todos os deuses do panteão que eles tinham e substituiu por ele mesmo e pelo disco solar. Filho desse faraó, Tutankhamon, teve que assumir depois disso, e na verdade ele pode não ser filho de Akhenaton, mas sim de um tio dele com uma irmã por causa das idades. Eu comecei um projeto muito ambicioso de contar toda a história de As Mil e Uma Noites, que eu não interrompi, eu só tô sem tempo. Eu expliquei o que diabo é a dívida histórica com a escravidão e que 4 gerações não é o suficiente para pagar a marca que ela deixou. A esfinge egípcia, se revelou para um príncipe num sonho. Eu contei que eu entrei em história por causa do livro do Rick Riordan, escritor de Percy Jackson, O Trono de Fogo. Cientistas fizeram DNA num tijolo, e essa aí, pra ficar mais claro, vocês vão ter que ir lá procurar o que é. Eu encontrei essa foto aqui, coisa mais linda do mundo. Eu contei da história da deusa que ia matar toda a humanidade, e eles embebedaram ela pra impedir que isso acontecesse e transformaram ela numa vaquinha. Houve um rei grego, um dos maiores reis gregos que existiram, que foi traído por um touro. Daí se origina o Minotauro. Para os portugueses, os africanos não tinham alma porque eles tinham templos a deuses, enquanto os indígenas tinham por eles não enxergarem construções religiosas. Na verdade, eles estavam errados em todas as situações, mas enfim, né? Houve uma revolta no Brasil negro-muçulmana, a revolta de Malês, e eu explico como que isso aconteceu lá no videozinho de como que tinha negro-muçulmano no Brasil. Contei a história da minha bolsa, da minha faculdade. O oráculo de Delfos, o oráculo de Apolo, conhecido como ponto turístico na Grécia, expliquei por que ele é Delfos. Até hoje, os museus britânico e da Alemanha se recusam a devolver o busto de Nefertiti e a Pedra da Roseta para o Egito. Falando em gente branca roubando coisa, mais de 100 metros do Partenon estão no Museu Britânico. 100 metros em painéis de mármore que tinha na lateral. O presidente Jânio Quadros colocou 2 jumentos no Palácio da Alvorada. Um dos nossos descendentes, os Neandertais, traçaram todos os gêneros humanos que existiram até o Homo sapiens quando eles foram extintos. Em maio de 1881, num jornal do Rio de Janeiro, foi publicado que alguém tinha roubado um coelho e esse coelho estava com a carne envenenada. Eu criei meu canal no YouTube para ficar mostrando a minha gameplay de um jogo que eu encontrei da Universidade de São Paulo, sobre um povo brasileiro que construía montes de conchas, e isso serve a diversos propósitos. Eu tô quase no último episódio, então vão lá se inscrever, Historiando com Bru, assim como aqui. Contei do faraó que tem um passaporte, eu não tenho, faraó Ramsés II. Quando a União Soviética teve sua bandeira tirada pela última vez, isso interrompeu a novela Rock Santeiro, e quem falou essa notícia foi Pedro Bial. A cidade de Pompeia, que era um resort para ricos, e aquela que foi destruída pelo Monte Vesúvio, teve a torcida desses jogos que a gente vê, de Gladiador e Leão, teve a torcida banida por mais de 10 anos por eles ficarem brigando, do contrário do que acontece na Europa, não é mesmo? Gladiadores não necessariamente eram escravos e, na verdade, era uma profissão extremamente honrosa, e não, eles não ficavam se matando, porque não era interessante ver o Neymar morrendo. Nesses jogos, o Coliseu, que foi um dos principais estádios construídos, inundava e tinham batalhas de barco para a população ver. A antiguidade era extremamente colorida, não era preto e branco, não era cinza, não era triste, que nem a gente vê em filme medieval. Sempre cores sempre foram muito importantes para diversos povos pelo mundo. A tumba do faraó Tutankhamon, filho lá de Akhenaton, não foi saqueada no período onde todas as tumbas foram, pelo menos, abertas, porque ele teve um governo tão pequeno e tão irrelevante que eles não acharam que teria grandes tesouros lá dentro. Como pra época não tinha mesmo. Infelizmente, li o livro 1984 e aprendi que um povo que tem sua história apagada é um povo que já está sendo manipulado completamente. A primeira greve do mundo aconteceu há mais de 3.100 anos atrás no Egito Antigo. No pessoal construía tumba para faraó. Eu expliquei da seca do Amazonas e como isso, sem querer, revelou o sítio das caretas. Também sobre a arqueologia brasileira, falei das tocas das preguiças gigantes que existiram aqui há milhares de anos atrás. Pompeia, o pessoal que foi banido, onde teve Monte Vesúvio, por causa dessa erupção, virou uma cápsula do tempo e eles ficaram completamente parados lá por toda a eternidade. Contei da história do homem que foi morto pela Inquisição só por achar que o universo era um queijo podre.
Os gregos não são um berço da civilização, eles sabiam disso, não só sabiam como eles iam estudar no Oriente, onde eles realmente acreditavam ser um lugar muito importante, muito avançado. Os espartilhos vitorianos foram demonizados ao longo da história, não porque era um problema, mas porque estava enriquecendo mulheres demais. Ainda assim, nesse período da Europa, os jacobinos, o pessoal que saiu por aí cortando a cabeça de nobre, que convenhamos, não necessariamente é uma coisa tão ruim, tiveram várias políticas extremamente positivas para a França. Claro que foi revogado depois, mas eles fizeram parte dele. Falei da TV Cultura, né, que a TV Cultura é um patrimônio mundial. Comecei a falar de Natal e completamente me esqueci do assunto. Mas falei que a gente basicamente não sabe a origem de Papai Noel, muito menos de árvore de Natal, e que todo Natal é uma miscelânea infinita. Na Grécia, falando de Natal, eles colocam pisca-pisca em barco para honrar sua tradição marítima, que foi o que possibilitou que a Grécia se tornasse um grande império para o mundo. Falei do autor Gilberto Freire, que sem querer lançou o mito da democracia racial, e isso tem origem e tem rastreamento. Tem pouquíssimos dias que isso aconteceu. Contei que Medusa foi estuprada e foi punida pela deusa Atena por isso. E finalmente, o último vídeo que eu fiz, o povo Oltecas não conseguiu dominar nenhum animal, exceto o pavão e o cachorro sem pelo mexicano. E é isso, muito obrigado para quem me acompanha, comenta, e é estranho porque eu tenho poucas curtidas assim, mas eu tenho muito engajamento nas minhas publicações, então muito obrigada quem ficou até aqui, e ano que vem tem mais.